Quase todos os homens vão ter a próstata aumentada em algum momento da vida. Inclusive, alguns vão ter que ser operados por causa disso. Vamos conversar nesse vídeo como saber se você vai ter esse problema. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje então vamos conversar sobre a próstata aumentada. Esse é o termo popular, o termo médico é hiperplasia prostática benigna, que significa o crescimento benigno da próstata, ou seja, é uma condição, não é exatamente uma doença, uma condição clínica que não tem nada a ver com o câncer de próstata, que é uma doença maligna. Tá? Então a hiperplasia prostática, ou a próstata aumentada, é uma situação que vai acontecer basicamente para todos os homens, porém em graus bastante diferentes. Geralmente, por volta dos 40 anos de idade, a próstata começa a crescer, e ela pode crescer num ritmo mais lento, e o homem chegar até os 80, 90 anos sem nenhum grande problema por conta disso. Ou, em alguns homens, com 50, 60 anos, ela já pode estar de 3, 4 vezes o tamanho original dela. Isso depende de fatores genéticos, alguns até pouco conhecidos, de fatores hormonais também, porém não existe exatamente uma forma de você prevenir o crescimento da próstata. Isso é algo que vai acontecer de maneira desigual, diferente para todos os homens. Vamos falar então sobre qual é o problema de ter uma próstata aumentada. Como eu falei, não tem nenhuma relação com câncer de próstata, ou seja, não vai aumentar o risco de ter a doença. Porém, uma próstata aumentada, ela vai trazer uma série de sintomas urinários e uma perda de qualidade de vida do homem. O que acontece é o seguinte: a uretra, o canal da urina que sai da bexiga, ele passa exatamente por dentro da próstata, no meio da próstata. E então, quando a próstata cresce, ela acaba comprimindo a uretra e dificultando a passagem da urina, dificultando o esvaziamento da bexiga por uma compressão da uretra. Inicialmente, esses sintomas são leves, podem passar até despercebidos, mas em algum momento isso vai causar sintomas bem importantes e que incomodam muito. Por exemplo, uma dificuldade para iniciar o jato da urina, um jato mais fraco, mais fino e muitas vezes até entrecortado, partido no meio. Uma dificuldade de terminar, de esvaziar a bexiga, ou seja, o homem termina de urinar e sente que ainda ficou um pouco de urina, às vezes tem que voltar depois de 10 minutos e urinar de novo e ainda sai uma quantidade razoável. Além disso, aumenta a frequência, como ele não esvazia totalmente, ele acaba indo mais vezes ao longo do dia e principalmente à noite. À noite é muito comum que os homens vão 2, 3, 4 vezes, até mais do que isso, por noite para urinar, porque cada vez que ele vai, acaba sobrando um resíduo de urina muito importante. Alguns outros sintomas que também podem acontecer são dor para urinar, dor no canal da urina, um gotejamento ao final da micção, ou seja, ficam saindo algumas gotas, a hora que o homem termina, ele acredita que terminou, ainda fica pingando, isso vai aumentando com o tempo. Um outro sintoma importante é a urgência miccional, ou seja, às vezes o homem não estava com tanta urina assim na bexiga, mas ele sente um desejo quase que incontrolável, ele tem que correr para o banheiro com risco realmente de perder urina se não chegar logo, e muitas vezes até incontinência urinária, perda de urina, ele não consegue segurar, tem um escape de urina exatamente por essa dificuldade de esvaziar adequadamente a bexiga. Esses sintomas são basicamente todos os sintomas, os mais comuns, mas não necessariamente eles têm que estar presentes todos. Aliás, raramente o homem vai ter todos esses sintomas. A maioria das vezes você vai ter 1, 2, 3 sintomas dessa lista. Inicialmente eles vão ser bem discretos, mas eles vão piorando com o tempo e vão surgindo novos sintomas. Quando o homem apresenta esses sintomas, algum desses, ou quando ele passa ali dos 40 anos, é muito interessante passar por uma avaliação urológica. Então, fazer um exame clínico na consulta e alguns exames laboratoriais, como o ultrassom de próstata e o PSA, o exame de sangue. No ultrassom é muito importante avaliar o tamanho da próstata ou então o peso estimado da próstata pelo ultrassom e principalmente a presença e a quantidade de resíduo de urina pós-miccional, ou seja, o paciente faz o ultrassom com a bexiga cheia, vai no banheiro, urina, volta para o ultrassom
e o médico mede quanto sobrou de urina na bexiga. Esse resíduo aumentado é o que vai ser responsável pela maioria dos sintomas que a gente falou anteriormente. Agora, falando um pouco sobre o tratamento, quando é necessário tratar, porque nem sempre o homem precisa tratar o aumento da próstata, mas quando o médico julgar que é necessário por conta dos sintomas apresentados, pelo volume de resíduo pós-miccional ou pelo tamanho da próstata, o tratamento pode ser feito de maneira medicamentosa ou cirúrgica. Existem vários medicamentos que podem tanto diminuir o tamanho da próstata, quanto dilatar a uretra, a porção da uretra que passa dentro da próstata, facilitando então o esvaziamento da bexiga, ou então, em alguns casos, partir para um procedimento cirúrgico. Existem vários diferentes, mas de maneira geral todos buscam tirar parte da próstata, não a próstata inteira, mas apenas parte dela, a parte central que comprime a uretra, então alivia essa compressão e facilita a saída da urina. Existem várias vantagens, tanto do tratamento medicamentoso quanto do tratamento cirúrgico, e é muito individual. Isso tem que ser discutido de paciente para paciente e optado pelo melhor tratamento para cada um. É importante dizer que quanto antes for feito o tratamento, quanto antes for iniciado o tratamento, geralmente melhores são os resultados e muitas vezes se consegue prevenir tratamentos mais invasivos. Portanto, é importante começar essa avaliação logo cedo, por volta dos 40 anos ou nos primeiros sintomas, e não esperar a situação ficar muito grave. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários as dúvidas. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para saberem quando os novos vídeos forem lançados. Cuidem-se e até os próximos vídeos.